Você gosta de contos e vídeos relaxantes? Inscreva-se agora no canal e já curta o vídeo. Bora para a história! Parte 1. Prinha e o cheiro da manhã. No cantinho de uma casa cheia de janelas e cortinas que dançavam com o vento, vivia Prinha, uma cachorrinha de pelo dourado que parecia brilhar quando o sol da manhã encostava nela. Sua pelagem era tão macia que os passarinhos do jardim às vezes confundiam com um pedaço de nuvem caído na grama. Todas as manhãs, Prinha acordava antes de todo mundo. Ela bocejava com gosto, esticava suas patas com um jeitinho desajeitado e alegre e trotava até a porta do quarto dos seus pais humanos. Com seu focinho úmido, encostava de leve na maçaneta, esperando ouvir o som familiar de passos lentos e arrastados. Seu pai era alto, de cabelo dourado quase igual ao dela, e falava com uma voz sonolenta, mas carinhosa. "Bom dia, flor do dia", dizia ele, sempre que encontrava Prinha esperando na porta. Sua mãe era baixinha, de traços delicados e olhos que pareciam sorrir até quando estavam fechados. Ela falava baixo, e Prinha amava quando ela dizia seu nome com aquele sotaque suave e musical, Purinha. Na cozinha, o cheiro do café misturava-se com o da ração especial que Prinha adorava. Mas o que ela mais gostava mesmo era do ritual, sentar-se bem ereta, balançando a cauda com leveza, enquanto os dois tomavam café. Às vezes, ela encostava a cabeça no colo da mãe, como se quisesse participar da conversa silenciosa entre os três. Quando todos terminavam, Prinha se deitava na varanda, observando o mundo com aquele olhar sereno e cheio de confiança. Era como se soubesse que ali, naquele lar, tudo estava em perfeita harmonia. Naquela manhã, no entanto, enquanto ela cochilava sentindo o calor do sol, um barulho novo fez suas orelhas se mexerem. Um som distante, como o chamado de algo diferente. Seus olhos se abriram devagar e uma sensação leve de curiosidade começou a borbulhar em seu peito. Mal sabia Prinha que aquele dia guardava um segredo. Parte 2. O assobio desconhecido. Prinha permaneceu deitada por alguns instantes, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras, mas seus olhos já não estavam mais tranquilos como antes. Aquele som, um assobio suave, quase como vento passando por uma garrafa esquecida no quintal. Só que tinha algo mais. Era ritmado, como se chamasse por alguém. Ela se levantou devagar, farejando o ar com atenção. Nada. Apenas o cheiro do pão do vizinho e das flores do canteiro. Mas o som voltava, agora um pouco mais forte. Prinha olhou para dentro de casa. Seus pais ainda estavam distraídos. Ele lendo o jornal, ela dobrando roupas com delicadeza. Decidida, Prinha desceu os 2 degraus da varanda com suas patas firmes e peludas, caminhando em direção ao portão. Ela parou, olhou para trás e depois novamente para frente. O mundo do lado de fora era conhecido. Ela passeava por ali todos os dias com seus humanos, mas havia algo diferente naquela manhã. O assobio parecia vir da direção do bosque, logo atrás da rua sem saída. Era uma área onde as árvores se encontravam e o sol passava tímido entre os galhos. Prinha nunca havia ido até lá sozinha, mas sua natureza corajosa e curiosa a empurrava adiante. Ela empurrou o portão com o focinho. Estava encostado, mas não trancado. O portão rangeu baixinho, como se cochichasse "vá com cuidado". E ela foi.
Com o rabo balançando lentamente e os olhos atentos, Prinha atravessou a calçada e entrou no caminho de terra batida que levava ao bosque. Suas patas afundavam levemente no solo macio, e pequenas folhas secas estalavam sob seu peso leve. O assobio agora soava mais nítido, quase familiar. Era como um sussurro cantado por alguém que a conhecia. A cada passo, o mundo ao seu redor ficava mais silencioso, como se todos os sons do bairro tivessem ficado para trás. Prinha farejava o ar e, junto ao som, sentia algo mais, uma sensação de que estava no lugar certo, mesmo sem saber porquê. Foi então que, bem no coração da trilha, ela viu algo. Parte 3. O coração de folha. Prinha avançou com passos cautelosos em direção ao brilho dourado. As folhas sob suas patas agora pareciam mais macias, como se o chão tivesse sido acolchoado especialmente para ela. O som do assobio havia parado, mas o ar continuava vibrando como se tivesse uma música escondida entre as árvores. Entre dois troncos retorcidos, ela encontrou algo inesperado, um pequeno círculo de pedras cobertas de musgo, e bem no centro, uma folha dourada em forma de coração. Ela tremia levemente, mesmo sem vento algum ao redor. Prinha se aproximou e farejou com cuidado. O aroma era doce e terroso, como de terra molhada misturada com flores recém-nascidas. Ao tocar a folha com o focinho, sentiu um calor suave subir por suas patas, como se o solo tivesse vida e quisesse contar segredos. De repente, uma brisa leve varreu o círculo, fazendo girar as folhas ao redor. Elas dançavam sem pressa, formando desenhos no ar. E então, uma delas pousou delicadamente sobre a testa de Prinha, bem entre seus olhos. No mesmo instante, uma imagem surgiu em sua mente, não uma visão comum, mas uma lembrança que não era sua. Ela viu um campo florido sob um céu lilás, onde corria livremente com outros como ela. Sentia a alegria no peito, o vento no rosto, e vozes suaves que diziam: "Você é guardiã do tempo gentil." Prinha piscou, tentando entender. Não sabia o que era ser uma guardiã, nem porque aquelas palavras soavam tão certas. Mas sentiu algo mudar dentro de si, como se uma parte adormecida tivesse despertado. Ao seu redor, o bosque parecia sorrir. As árvores se curvavam sutilmente, os galhos faziam sombras em formas curiosas, e o ar carregava um perfume novo. A folha em forma de coração já não estava no chão. Tinha desaparecido, como se tivesse cumprido seu papel. Foi quando ela ouviu passos leves atrás de si. Ela virou-se devagar e viu um menino de olhos escuros e camisa amassada, olhando para ela com espanto e ternura. "Você ouviu também?" ele perguntou. Parte 4. O menino da voz silenciosa. O menino ficou parado por um instante, olhando para Prinha como se tivesse acabado de encontrar algo muito importante. Seus olhos eram escuros e profundos, mas não assustadores. Ele se abaixou devagar, respeitando a distância, e estendeu a mão com suavidade. Prinha se aproximou com passos firmes e curiosos, farejando a palma aberta. Havia ali o mesmo cheiro da folha dourada, cheio de lembranças que não pertenciam a nenhum tempo específico. "Eu me chamo Luno", disse ele, em voz baixa, como se não quisesse espantar o som das árvores. "E você veio, não é?" Prinha inclinou a cabeça para o lado.
um de seus gestos favoritos quando queria entender melhor algo. Luno sorriu, e naquele sorriso havia um misto de alívio e surpresa. Eu ouço o chamado há dias, continuou ele, mas só hoje consegui seguir. E então, encontrei você. Prinha se sentou, com a cauda balançando devagar. Era como se estivesse ouvindo uma história antes mesmo dela ser contada. Havia algo mágico naquela conexão silenciosa. Bastava o jeito como Luno respirava ao falar, e como Prinha movia as orelhas a cada som. Luno apontou para o círculo de pedras onde a folha dourada estivera. Me disseram que só um coração puro consegue ouvir o bosque quando ele sonha. E que quando isso acontece, o caminho se revela. Ele fez uma pausa, olhando ao redor. Acho que é isso que está começando agora. As folhas acima deles dançavam lentamente, e um raio de luz escorregou por entre os galhos, pousando no chão como se o céu estivesse marcando aquele momento. Luno levantou-se e fez sinal para que Prinha o seguisse. Eles caminharam juntos para dentro do bosque. O caminho era estreito, ladeado por pequenas flores azuis que se curvavam conforme passavam. Tudo ali parecia vivo, como se o seguissem com olhares invisíveis. É ali, sussurrou Luno. Prinha sentiu o coração bater mais rápido. Era como se estivesse voltando para um lugar onde nunca havia estado, mas que sempre pertenceu. Parte 5. A clareira dos sussurros. Ao atravessar os últimos galhos, Prinha e Luno chegaram a uma clareira envolta por árvores altas que formavam um círculo perfeito. No centro, havia uma pequena lagoa de águas calmas, que refletia o céu com tanta nitidez que era difícil saber onde começava a realidade e onde começava o sonho. A luz azul que os guiava parecia nascer daquela lagoa. Ela pulsava de forma serena, como um coração dormindo. Ao redor da água, pedras redondas estavam dispostas como assentos, cobertas de musgo macio. O chão era de uma grama fina, úmida e fresca, como se estivesse sempre sendo cuidada pelo próprio bosque. Luno sentou-se em uma das pedras e indicou com a mão para que Prinha ficasse ao seu lado. Ela se acomodou com facilidade, deitando-se como quem se sentia em casa, mesmo em lugar tão novo. O silêncio ali não era vazio, ele parecia cheio de presenças invisíveis, como se o lugar guardasse histórias antigas. Esse é o círculo do sussurro, disse Luno baixinho. Aqui, o bosque fala de formas que só o coração entende. Prinha ficou atenta. As pontas das orelhas se moviam como pequenas antenas, captando tudo ao redor. O vento passou devagar, fazendo as folhas suspirarem. Um brilho surgiu no centro da lagoa, criando círculos leves sobre a superfície. Então, sem aviso, imagens começaram a surgir refletidas na água. Prinha viu pegadas luminosas caminhando sobre as nuvens, uma ponte feita de folhas douradas e uma porta de madeira flutuando no céu, sem trancas ou dobradiças. São caminhos, sussurrou Luno. O bosque os mostra quando estamos prontos. Prinha se levantou e olhou para a porta no reflexo. Algo nela chamava por dentro, como se dissesse: você é esperada. Ela latiu baixinho, não como aviso, mas como aceitação. O bosque ouviu e respondeu com um leve sussurro nas folhas. Parte 6. A porta que não tinha chave. Prinha observava o reflexo da porta na água como se já a conhecesse. Era simples,
feita de madeira clara, com desenhos de estrelas entalhados. Não havia maçaneta, nem dobradiças, apenas uma presença calma e firme, esperando ser tocada. Luno se aproximou e tocou a superfície da lagoa com a ponta dos dedos. Ao fazê-lo, o reflexo se expandiu em ondas suaves e a porta brilhou por um instante. Um sopro de vento morno atravessou a clareira, levantando folhas e fazendo o ar vibrar. Para atravessá-la, é preciso não carregar peso, disse Luno, olhando para Prinha. Nem nos bolsos, nem no coração. A cachorrinha inclinou levemente a cabeça. Ela não carregava objetos, é claro, mas no coração. Ali havia muito. Memórias de corridas pela grama, da voz suave de sua mãe chamando do quintal, do cheiro do travesseiro onde sempre se aninhava à noite. Mas também havia coragem, alegria e uma curiosidade sem fim. Talvez fosse isso que a porta quisesse. A lagoa começou a emanar uma luz mais intensa, até que o reflexo da porta pareceu se soltar da água, subindo como uma névoa até formar-se, em tamanho real, bem diante deles. Prinha se levantou, suas patas firmes sobre a grama. Luno a observava com admiração tranquila. Esse passo é seu, disse ele, mas eu estarei logo atrás. Prinha aproximou-se da porta flutuante, que agora estava envolta por uma leve névoa azul. Tocou-a com o focinho. No mesmo instante, ela se abriu devagar, revelando um céu estrelado, mesmo que ainda fosse dia. Do outro lado, havia um campo de flores que brilhavam sob a luz de uma lua que não existia naquele mundo. O ar era leve, e uma canção quase imperceptível pairava como perfume. Prinha cruzou a porta com passos calmos, o rabo balançando em harmonia com o vento invisível. Atrás dela, Luno seguiu, atravessando o limiar com olhos curiosos. E quando os dois passaram, a porta desapareceu atrás deles, como se nunca tivesse estado ali. Mas o bosque sabia, e sorriu em silêncio. Parte 7. A noite que morava no campo de estrelas. Ao atravessarem a porta, Prinha e Luno sentiram o mundo mudar ao redor. O chão sob suas passadas era coberto por flores prateadas que acendiam levemente ao toque. A cada passo, uma pequena constelação se formava sob suas patas e pés. O céu acima não era como o do mundo real. Ali, mesmo sem sol, não havia escuridão. Uma luz suave envolvia tudo, como um abraço invisível. A lua era enorme e mudava de cor conforme respiravam mais fundo. Prinha correu um pouco, deixando rastros cintilantes no campo. O vento brincava com seus pelos dourados e macios, e a alegria em seu peito parecia maior do que qualquer explicação. Ela pulava entre as flores como uma dança, girando como se o tempo estivesse apenas ali para acompanhar seus movimentos. Luno a seguia com passos calmos, mas com o mesmo brilho no olhar. Ele esticou os braços e girou devagar, deixando que a brisa levasse qualquer pensamento. Era como se ali tudo o que era difícil se dissolvesse no ar. Este lugar é feito daquilo que guardamos em silêncio, disse ele. Sonhos não contados, saudades que não sabemos nomear. Prinha parou perto de uma árvore baixa cujas folhas pareciam feitas de cristal. Ao tocá-la com o focinho, a árvore emitiu um som suave, como sinos distantes. Cada folha vibrava, espalhando sons diferentes, como uma música feita por memórias. Luno se aproximou e colocou a mão sobre o tronco.
Cada um que passa por aqui deixa uma canção, explicou. A sua está apenas começando. Prinha deitou-se sob a árvore e fechou os olhos por um instante. Mesmo em meio àquele campo encantado, sentia a falta do colo da sua mãe, da mão grande e gentil do seu pai e do calor de casa. Mas, ao mesmo tempo, sabia que estava exatamente onde deveria estar. Como se aquela viagem não fosse apenas descoberta, mas também lembrança de algo que ela sempre foi. E ali, sob a árvore de cristal, Prinha adormeceu, mesmo que fosse só por um instante, sonhando dentro do sonho. Parte 8. O espelho do vento. O sono de Prinha foi breve, mas profundo. Quando abriu os olhos novamente, a luz ao redor havia mudado. Agora, o céu estava pintado com tons de rosa suave e dourado, como se o dia estivesse nascendo só para ela. Luno ainda estava ali, sentado ao seu lado, observando a paisagem com serenidade. Ele sorriu ao vê-la despertar e apontou para uma colina baixa logo adiante. No topo, algo brilhava, refletindo a luz do céu como um espelho escondido entre as pedras. O vento quer te mostrar algo, disse ele. E só você pode ver. Prinha levantou-se, espreguiçando as patas com calma, e começou a subir a colina ao lado do menino. O campo de flores ficou para trás, mas o ar continuava leve, cheio daquele cheiro de começo de manhã misturado com lembranças felizes. Ao chegarem ao topo, encontraram uma pedra lisa, em forma de meia-lua, com uma superfície que parecia líquida. Ainda assim, ao tocá-la, era sólida como cristal. Luno chamou aquilo de espelho do vento. Ele mostra o que ainda está por vir, explicou. Mas só quando o coração está calmo o suficiente para ouvir. Prinha se aproximou e olhou dentro do espelho. A princípio, tudo era apenas névoa. Mas, aos poucos, imagens começaram a surgir. Ela se viu correndo por um campo desconhecido, ao lado de outras crianças e animais. Ria com o vento, saltava sem medo. Depois, viu seus pais humanos sorrindo à distância, sentados no jardim de casa, com flores ao redor. Mas, acima de tudo, Prinha viu um brilho em seu próprio peito, uma luz dourada que pulsava como o som de um tambor calmo. Aquilo parecia dizer: você está crescendo, mesmo sem perceber. Ela olhou para Luno, que apenas assentiu com a cabeça. Não era preciso explicar. O espelho não mostrava respostas, mostrava possibilidades. A brisa soprou de leve e a superfície do espelho voltou à calma. Prinha desceu a colina com passos lentos, como quem carrega um segredo bonito. Ela não sabia o que viria, mas sabia que estava pronta para continuar. Parte 9. A estrada pintada de aurora. Quando Prinha e Luno chegaram ao sopé da colina, um novo caminho havia se formado. Era uma trilha que não existia antes, feita de luzes alaranjadas, como se o próprio nascer do sol tivesse se deitado no chão para guiá-los. Essa é a estrada da aurora, disse Luno, com os olhos brilhando. Ela aparece quando é hora de voltar, diferente. Prinha olhou para o novo caminho com atenção. O mundo não mudava porque ela o via diferente, e sim porque ela mesma havia mudado por dentro. A cada passo, a estrada parecia cantar. Um som suave, como uma harpa distante, tocava notas que se misturavam ao vento. Prinha caminhava em silêncio, mas por dentro havia uma alegria leve,
como uma bolha de sabão prestes a subir para o céu. As flores ao redor mudavam de cor conforme passavam. Primeiro eram lilazes, depois douradas e por fim brancas como nuvem de algodão. O céu, antes rosa, agora ganhava traços de azul profundo, como se a manhã se preparasse para dar lugar ao dia. Luno caminhava ao lado de Prinha, sem dizer muito. Às vezes, o silêncio era o que melhor embalava uma travessia. Lá na frente, ao final da trilha, uma ponte surgiu. Não era feita de pedra ou madeira, mas de fios de luz trançados como se fossem teias de sonho. Ela se arqueava sobre um rio calmo e espelhado, que refletia não o céu, mas os sentimentos mais profundos de quem olhava. Prinha parou um instante antes de atravessar. Viu no reflexo uma versão de si mesma olhando de volta. Era a mesma cachorrinha, mas com olhos que agora sabiam mais. Ela não sabia quando havia mudado, só sabia que havia crescido por dentro. Luno sorriu, como quem já esperava por aquele momento. Depois da ponte, o bosque nos devolve, disse ele, mas não da mesma forma. Prinha deu um passo, atravessando o primeiro arco de luz. E, com isso, o caminho para casa começou a se desenhar. Parte 10. O retorno com cheiro de sol. A ponte de fios de luz sob seus pés parecia sussurrar despedidas doces. Prinha atravessava com passos leves, como se não quisesse assustar o silêncio bonito que morava ali. Ao lado dela, Luno caminhava com a tranquilidade de quem cumpriu seu papel. Quando chegaram ao fim da ponte, o bosque voltou a se formar ao redor. As folhas altas e verdes balançavam suavemente, e uma brisa morna trazia consigo um perfume conhecido, o cheiro do quintal de casa depois da chuva, da grama recém-cortada e do cobertor preferido na hora de dormir. Prinha olhou para trás, mas não havia mais ponte, nem estrada de aurora. Tudo se dissolvia em luz. Luno tocou de leve sua cabeça e disse: os caminhos mais bonitos não precisam durar para sempre. Basta que tenham sido vividos. Ela se aproximou dele, encostando o focinho em sua mão com carinho. Era um gesto de agradecimento sem palavras. Ao longe, um som familiar surgiu. Era o barulho do portão do jardim sendo aberto. A voz suave da mãe chamando por ela com aquele tom doce de todas as manhãs. E o assovio longo do pai, avisando que o café estava pronto e o dia começando. Prinha correu. Correu como se estivesse voltando de uma grande aventura, com o peito cheio de histórias que só o coração entenderia. Ao atravessar o último arco de árvores, a luz da manhã tocou seu pelo dourado, fazendo-o brilhar como nunca. Ela pulou nos braços da mãe, que a abraçou rindo, e logo depois se aconchegou aos pés do pai, recebendo o carinho firme e caloroso de sempre. Lá dentro, tudo estava igual, mas Prinha sabia, algo dentro dela havia mudado. O mundo parecia mais largo, mais cheio de segredos bons e caminhos mágicos escondidos entre os sonhos. Naquela noite, ao se deitar no tapete preferido, ouviu o vento bater na janela. Era um sussurro suave, quase uma risada. E antes de adormecer, Prinha sorriu, porque agora ela sabia, o bosque dos sonhos não era um lugar distante. Era um lugar dentro dela.